Fala pessoal, beleza? Bora para mais uma aula de ciência dos materiais. Hoje a gente vai dar continuidade então à análise de tensão e deformação. Algumas propriedades que a gente ainda não viu e também resolução de exercício. Bora! Então, pessoal, a gente começou a ver no nosso último encontro aí as análises de tensão e deformação. Esses são todos os tópicos, né, que nós já trabalhamos. E hoje a gente retoma daqui, então, o primeiro item que a gente vai falar é a tensão admissível. É uma forma de aplicação do coeficiente de segurança. Item importantíssimo para o cálculo de qualquer tipo de estrutura, de qualquer cálculo de resistência, qualquer situação desse tipo. Se a gente estiver falando de um equipamento real, vamos dizer assim, de uma construção, um projeto real, a gente tem que trabalhar com coeficientes de segurança. Tá? Isso geralmente é normatizado. Cada item nós trabalhamos com um tipo de coeficiente de segurança diferente. Se você for dimensionar um parafuso, ele tem um coeficiente de segurança, um cabo de aço, outro, uma corrente, outro, uma placa de fixação, outra, uma viga, outra, e assim por diante. E como é que a gente faz isso, então, na prática? Na prática, a gente pega, então, a tensão calculada também, aquela tensão que a gente, inclusive, já viu as formas aí na aula anterior, né, que é a tensão na qual aquele material é submetido sobre a área, né? Essa é a tensão normal, e isso a gente já trabalhou. E aí fica da seguinte maneira, olha, a tensão admissível ela pode ser apresentada dessa forma, né? O sigma com uma barrinha em cima, pode ser também apresentado dessa forma, o sigma ADM, e nada mais é do que o sigma que foi calculado através do formulário, dividido, então, por este fator de segurança. Então, na verdade, esse fator geralmente, então, é maior do que 1, o que leva, então, uma redução no cálculo daquela tensão que foi apresentada, né? Então, isso é interessante porque isso faz com que aquele cálculo inicial do nosso projeto, sem ser levado o fator de segurança em consideração, o material tenha um certo comportamento. Depois que a gente aplica esse coeficiente de segurança, esse material, de repente, ele não atende aquele projeto. Então, é interessante que ele sempre tem que andar junto com as características, então, daquele material. Uma outra lei importante aí, que a gente já viu isso daqui lá na física também, se vocês lembrarem, lá na física a gente aprende até com outras letrinhas, né? A gente aprende, geralmente quando a gente fala de módulo de elasticidade, de molas, né? Então a gente aprende como F igual a Kx, né? Esse K aqui, ó, seria o coeficiente de elasticidade, né? Coeficiente de elasticidade, e esse X aqui é a deformação. Aqui não tem muita coisa diferente. Na verdade, aqui essa força a gente chama de tensão, né? A tensão normal. O coeficiente de elasticidade, a gente dá o nome do esão. Toda vez que a gente vê, toma cuidado, inclusive, para não confundir o esão, que é o coeficiente de elasticidade, com o epsilon, tá? Que é a deformação daquele material. Como se fosse aqui na mola, a gente estivesse falando do X, aqui a gente está falando, então, da deformação. E essa deformação específica. A deformação normal, a gente trabalha com outro tipo de diagramação, tá bom? Falando então aqui, por último aqui, antes da gente trabalhar propriamente um exercício, o coeficiente de Poisson. O coeficiente de Poisson, na verdade, é uma relação. A gente já conversou nos nossos últimos encontros que toda vez que o material, por exemplo, ele é submetido a uma tração, ou seja, esse material ele é esticado, ele se alonga no sentido longitudinal dele, e a seção transversal dele ocorre uma redução de área, né?
E aí, a gente não cria material, né? Então, se esse material ele se expande nesse sentido, ele reduz, então, na espessura. E o coeficiente de Poisson nada mais é do que essa relação. Ele é uma letrinha grega, é um ni, né? Mas aqui está representado pelo V, aqui está colocado um ni mesmo, mas é uma letrinha grega. É como se fosse um V mesmo, só que um pouquinho mais inclinado, vamos dizer assim, tá? Se você usar o V para a tua resolução aí, vai dar no mesmo, a verdade é essa. E qual é então essa relação? Deformação lateral, o quanto esse material se deformou lateralmente, dividido pela deformação longitudinal. Então é a relação do quanto ele ganhou num sentido e perdeu no outro, né? E aí esse é o coeficiente de Poisson, tá bom? Vamos pensar então agora uma aplicação disso. Tá assim um exercício, olha. Uma barra de aço cujo coeficiente de elasticidade é 2 milhões de quilograma-força por centímetro quadrado, de seção quadrada e comprimento 5 metros, sofreu um alongamento de 2 milímetros. Então, vamos ver as informações que a gente tem aqui. A gente já tem coeficiente de elasticidade. Vamos relacionar isso aqui embaixo. Coeficiente de elasticidade, 2 milhões. Se quiser jogar isso em notação científica, pode também, não tem problema. Quilograma-força por centímetro quadrado. De seção transversal quadrada, essa informação é importante, tá? Porque se ele pedir lado, que é o caso dessa questão aqui, a gente tem que saber o formato, então, dessa barra. Comprimento 5 metros, opa, ele já deu pra gente o L, então, ou L0, 5 metros. Observa que a primeira unidade está em quilograma-força por centímetro quadrado. Você tem que alinhar, então, isso. Como aqui é uma unidade mista, dá mais trabalho para a gente fazer essa conversão. Eu sugiro, então, que você pegue esses 5 metros aqui, converta para centímetros, tá? Sofreu um alongamento de 2 milímetros. Alongamento de 2 milímetros. Vamos jogar mais uma vez para centímetros. 2 milímetros, isso é 0,2 centímetros, tá? Para uma carga de 10 toneladas força. Então, uma carga, a gente chama de P, pelo menos é isso que a gente está usando, de 10 toneladas força. Ou seja, de 10, vou colocar assim, 10 toneladas força, que é igual a 10 mil quilograma força, né? Para alinhar então com a primeira unidade aqui do coeficiente de elasticidade, certo? O que ele quer saber então? Determinar as medidas do lado da barra de seção transversal, não, isso mesmo, as medidas do lado da barra e a tensão de tração. Ok, uma coisa depende da outra, inclusive. Então vamos pensar primeiro nas medidas do lado. Pessoal, olha só, eu tenho várias fórmulas que eu posso trabalhar. Vou anotar aqui em cima algumas delas. Primeiro, a gente viu que o sigma, que é a tensão normal, é igual à tensão na qual está submetido, a carga na qual está submetido, sobre área. Isso é uma das fórmulas aí que nós vimos. Uma outra forma também que a gente viu é que esse sigma é igual ao coeficiente de elasticidade vezes a deformação específica, que é o epsilon, né? Então, vocês observaram que aqui, vamos começar aqui pensando, nessas duas fórmulas eu tenho sigma. Você poderia aplicar aqui e começar a resolver. Na verdade, eu quero fazer com vocês aqui nesse formulário uma fórmula, deixa eu chamar essa fórmula de genérica, uma fórmula padrão, e que vai ajudar você a resolver algumas questões, tá bom? Então a gente viu essas duas situações aqui, Já que eu tenho sigma aqui nas duas fórmulas, eu posso dizer então que esse sigma é igual a esse sigma. Logo, P sobre A, vou chamar E sobre epsilon é igual a P sobre A, certo?
Só que, como você viu aqui nessa questão, a gente tem também o L, né, que é o comprimento nisso daqui. De onde eu posso tirar o L nisso daqui? Nós vimos lá que o epsilon, essa deformação específica, epsilon, é igual a deformação linear sobre o comprimento inicial. Então a gente vai substituir aqui nesse epsilon isso. Vamos ver onde a gente vai chegar. Ó. Coeficiente de elasticidade vezes deformação linear sobre L é igual a P sobre A. Não é isso? Legal. E aí, então, para fechar isso daqui, e vamos dizer assim, fechar numa forma padrão, eu sugiro você, aqui, ó, vamos pensar o seguinte, se eu quero isolar essa deformação linear aqui, ó, eu teria o seguinte, deformação linear é igual a P, esse L aqui, ele está dividindo, então ele passa para lá multiplicando. Essa área, vamos deixar ela quietinha aqui, e esse coeficiente de elasticidade, ele está multiplicando, passaria para cá dividindo. Então aqui a gente tem uma fórmula que envolve outras três, né? Então isso simplifica algumas vezes o nosso cálculo. Então eu sugiro anotar no cantinho aí das anotações de vocês isso daqui, e eu vou usar para resolver isso aqui agora, para dar uma simplificada, e você também usa aí. Só que aqui, deixa ela registradinha dessa maneira, só que aqui ele pediu para determinar as medidas do lado. Então, qual é a incógnita que nós não temos aqui? Ó? É a área da seção transversal. Sabendo a área da seção transversal, já sabendo que essa seção transversal é quadrada, aí fica fácil saber o lado. Então, eu já vou trazer essa fórmula, então, que nós fizemos aqui, com o A isolado aqui para baixo. Fica assim, então, A é igual a PL, não mudou nada, né? Sobre esse cara aqui, ele estava aqui, ele vem para cá dividindo, né? Deformação linear vezes coeficiente de elasticidade. Tá bom? Agora é a gente trabalhar, então, as substituições. Vamos lá. A é igual. Vamos pensar aqui, então, na carga que isso foi submetido. Ó, 10.000 kg força. Lembra que aqui eu já acertei as unidades, tá? Isso é interessante, isso é importante. Vezes 500, que é o meu comprimento inicial disso daí, sobre a deformação, 0,2, vezes o coeficiente de elasticidade. Então, ficou 2.000 milhões. Fechou? Aqui você vai cortar um monte de zero, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Legal. Aí em cima fica 1 vezes 5. Área é igual a 5 sobre 0,4, né? 0,2 vezes 2. Então a gente encontra aí 12,5 como resposta para a área. 12,5 o que, gente? Estou trabalhando com centímetro, então centímetros quadrados. Ok? Chegamos à resposta? Não. Ele pediu para determinar a medida dos lados. Já que essa barra é quadrada, a gente sabe que quando eu tenho um quadrado, a área é igual a L vezes L, né? A área é igual a L ao quadrado. Então eu posso mudar isso daqui, essa potência passa como raiz, né? Então eu tenho que L é igual a raiz de A, né? L é igual, qual é a área? 12,5. Então tirou a raiz de 12,5, o lado é aproximadamente 3,5 centímetros.
Essa é a primeira resposta, tá? Vou chamar de resposta 1. Beleza, então determinamos a medida do lado dessa seção transversal. E agora ele pede para que a gente meça, também calcule a tensão de tração. Tensão de tração é tensão normal, gente. Então é o sigma sobre carga, aliás, sigma igual a carga sobre área. Então, sigma é igual a carga, já está descrita, 10.000 kg-força, sobre a área 12 centímetros e meio quadrado, 12,5 centímetro quadrado. Sigma é igual a 800, qual é a unidade disso então? Aqui, esse cara está em quilograma-força sobre centímetro quadrado. Ok? Calculamos, então, a segunda pergunta para esse problema. Beleza, gente? Então é isso. A gente viu aqui o finalzinho, então, desse conceito, né, da análise de tensão e deformação, e resolvemos aqui um problema junto. Então, vamos interpretar tudo agora desse problema. Existiu uma barra de aço de seção quadrada e que ela foi submetida a uma tensão de tração, ou seja, sofreu um alongamento, né? Esse alongamento, ela tinha 5 metros, sofreu um alongamento de 2 milímetros, tá? E uma carga de 10 toneladas forças, que foi, então, colocado nesse processo de tração. O dado a informação, né, do material, que é o coeficiente de elasticidade da barra de aço, foi dado, 2 milhões de kg-força por centímetro quadrado, e aí a gente conseguiu, então, com essas informações, calcular o quanto é a barra, o quanto é a medida da barra, da seção transversal dessa barra, o lado da seção transversal. Conseguimos também calcular a tensão de tração na qual isso está submetido, para que exista, então, este alongamento, ok? É isso que a gente tem para hoje. Eu vou deixar para vocês um exercício também para vocês resolverem, tá? Para que vocês peguem, tentem resolver, e no nosso encontro online a gente também vai tirar algumas dúvidas e bater mais um papo, tá bom? Prazer estar com vocês mais uma vez. Até logo, tchau, tchau.